Amém. Meus queridos irmãos, boa noite, graça e paz. Graças a Deus, mais uma vez, reunidos na presença do Senhor. Hoje será um texto um pouco mais extenso. Estamos encerrando hoje essa série de exposições do Sermão do Monte e fico feliz com o que a gente ouviu aqui durante todos esses meses. Todas as vezes que a gente volta para esse texto, novos aprendizados se abrem e a gente vai aprendendo e apanhando. Mateus capítulo de número 7, a partir do verso de número 15, nos diz assim a palavra do Senhor. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore dar maus frutos, nem a árvore boa, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram naquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, e não como os escribas. Vou repetir aqui uma estatística que eu passei alguns dias atrás para os irmãos, se eu não me engano, na escola bíblica. Segundo as estatísticas que o próprio site ou a própria plataforma YouTube ela oferece, tem subido, são vistos por dia, diariamente são vistos no YouTube, aproximadamente 4 bilhões de vídeos. Diariamente no YouTube são vistos 4 bilhões de vídeos. Desses 4 bilhões, são 800 milhões de visitantes a cada site, a cada um desses, mensalmente. 800 milhões de visitantes. Mais de 3 bilhões de horas de vídeo são assistidas a cada mês. Para que os irmãos tenham uma noção do que isso significa, as redes de TV, as maiores dos Estados Unidos, as 5 maiores americanas, elas não conseguiram produzir em 60 anos, nem mesmo um terço do que o YouTube consegue fazer em um dia. Em 60 anos, as produções das 5 maiores emissoras americanas não conseguem bater o que o YouTube sobe de vídeo diariamente. Um mês é suficiente para eles baterem todas as redes de televisão americanas que estão existentes aí há 60 anos. E o que é que isso tem a ver com a mensagem de Cristo? Todas as vezes que você acessa um vídeo, ouve uma mensagem, lê um texto, faz qualquer tipo de introdução em qualquer tipo de leitura, seja um romance, seja um jornal, seja uma informação no WhatsApp, seja um fake news ou seja uma notícia verdadeira, não importa.
toda informação que chega a você está te trazendo algum tipo de mudança, está te oferecendo algum tipo de pensamento e quer modelar, quer moldar o que você pensa. Toda informação que chega a você, toda informação que chega a nós, é uma informação que tem a tendência ou a intenção de nos fazer pensar naquela linha, naquela direção. Todas as informações que sobem diariamente no YouTube são informações que podem ser extremamente práticas, necessárias, na verdade até singulares em termos de uso. Realmente, há muita coisa muito boa que são úteis, que são necessárias, mas a grande maioria, quase 70% de tudo que é postado, colocado ali, não passam de vídeos de entretenimento que não somam em nada, que não ajudam em nada, que não ensinam nada, mas que de alguma forma forma você. Nos forma. Porque não pense que um videozinho engraçado do WhatsApp, do YouTube, do Instagram, um videozinho que passou ali 10 segundos no Reels, não pense que ele não teve algum tipo de influência sobre você. Teve, tem e sempre terá. Toda informação que chega a nós nos influencia de alguma maneira. Nós assimilamos muito mais rapidamente por imagem e por audição do que quando estamos lendo. É impressionante como as coisas visíveis, aquilo que está diante dos nossos olhos, elas causam muito mais impacto e com muito mais rapidez é assimilada por nós do que as coisas que são escritas, produzidas. Talvez porque dizem que os brasileiros são muito, mas muito preguiçosos para ler e por conta disso também não conseguem ler mais nada. A gente está lendo uma mensagem simples. Olha, tem aqui 3 laudas, 3 páginas para você ler. Ah, é muito. Não, é um livrinho aqui de 20 páginas. Misericórdia, eu vou levar uma semana para ler um negócio desse. Quando, na verdade, leitores de verdade, leitores que são leitores acostumados, podem ler 200, 300 páginas facilmente em menos de uma semana. Alguns em 2 dias, 3 dias. Mas nós não estamos mais acostumados à leitura. Então, a leitura agora é muito difícil. A imagem é muito mais rápida. E as imagens animadas são mais rápidas ainda. Pois bem, estamos diante de um discurso. O discurso de Jesus. O ensino do mestre. Estamos diante das palavras não de qualquer homem. Não é um influencer, não é uma figurinha de Instagram que apareceu do nada. Nós não estamos diante aqui também de um repórter que de vez em quando vende as suas ideias para algum lado, tende para algum tipo de ideologia. Não é alguém influenciado por seu meio ou que tenta, de alguma forma, ficar famoso da maneira que nós conhecemos. É Jesus. E ele está falando conosco a respeito não só de quem ele é, mas o Sermão do Monte nos apresenta quem nós somos, e isso é o principal. No Sermão do Monte, nós somos expostos a quem nós somos de verdade. Nós somos expostos e, como dizia um pregador meio chocante, as nossas entranhas parecem serem abertas e expostas, e tudo em nós parece estar visto. E nós, então, não temos nenhum tipo de refúgio, porque o Sermão do Monte arranca todas as possibilidades de nós nos escondermos em algum tipo de desculpa. Jesus nos mostra o que é o homem e o que deve ser aquele que confessa, que o segue, que anda diante dele. Nós somos chamados, então, a pensar sobre o que é ser feliz nas bem-aventuranças. O que significa de verdade? O que é uma felicidade de verdade? Uma felicidade que leva para o choro, uma felicidade que leva para o arrependimento, uma felicidade que causa dor. Felicidade de verdade. Não essa ideia meio. Essa tendência de dopar as pessoas para que elas fiquem sempre felizes. Não. Felicidade de verdade, que inclui dor, inclui tristeza, inclui
perdas, tudo isso. As bem-aventuranças nos mostram uma felicidade que não está agregada às coisas que nós vivemos aqui e agora, e não se forma, não se firma por circunstâncias. É muito mais profundo do que isso. E na sequência disso, o Senhor começa a abrir diante dos nossos olhos o que nós deveríamos ser. E na semana passada, quando nós falamos aqui, capítulo 6 ele é extremamente profundo, mas quando falamos aqui sobre as duas portas, os dois caminhos, as duas possibilidades, não existem outras. Veja, nós pensamos e tentamos sempre uma terceira via. Essa palavra, inclusive, está na moda agora, né? Uma terceira via, um terceiro caminho, uma terceira possibilidade. Não, eu não quero ser nem preto nem branco, eu quero ser. Não, tem que ter uma terceira via, tem que ter um negócio no meio aí. Um café com leite. Né? Nem café nem leite. Uma mistura aqui, tem que ter. Não, eu não quero ser nem para lá nem para cá, eu quero ficar aqui no meio, pensando para que lado eu vou. Mas quando nós falamos da nossa vida, e principalmente naquilo que Cristo apresenta, quando nós falamos de nossa relação com Deus, não tem meio termo. Ou estamos ou não estamos. Ou somos ou não somos. Não há porta do meio, só há um lado ou outro. Uma porta estreita e uma porta larga. Um caminho estreito e um caminho largo. Não existe meio caminho, não existe um atalho que une os dois caminhos, não. Ou entra pela porta estreita, ou entra pelo caminho apertado, ou entra pela porta larga, pelo caminho largo. Sempre assim. Jesus não deixa brechas para que a gente pense que talvez a gente possa dar um jeito de melhorar o evangelho. Não. O evangelho é o evangelho. Ele não pode ser melhorado, ele não pode ser piorado, ele é apenas o evangelho. Tudo aquilo que muda de alguma forma a sua mensagem é uma deturpação, é uma falsificação. Toda falsificação causa prejuízo no final. Agora então ele chama-nos para observar uma coisa. Veja, existe um caminho estreito. Existe uma porta estreita. Difícil, complexa, que exigirá de nós morte. Se tem uma coisa que a gente não gosta dessa palavra, morte. Mas é isso. O evangelho começa com morte, a morte de Cristo. O evangelho caminha para a morte, a cruz. O evangelho é morte desde o princípio. Quem não morre para si mesmo, quem não toma a cruz, quem não segue a Cristo, não conheceu. Não entendeu o evangelho. O evangelho é morte. Aquele que não morre para o mundo não pode, não entende, não conhece a Deus. Então, vamos pensar de outra maneira, uma outra possibilidade. Aqui entram os falsos profetas. É aqui que entram aqueles que falsificam, que manipulam, que tentam deturpar a mensagem que foi apresentada, porque não foi palatável, porque não foi muito boa, porque não gostei do que eu ouvi. Então, são criados, são colocados, nós buscamos aqueles que não querem receber isso, buscam de alguma maneira aqueles que pregam coisas agradáveis, palavras que me fazem ficar feliz. Pois bem, disse um certo homem uma vez, e eu não sei de quem é a frase, porque procurei, mas sempre aparece como desconhecido, autor desconhecido. Há uma frase na internet que passa por vários textos, que diz: desde que conheci a Cristo, nunca mais pequei em paz. Desde que nós conhecemos o Evangelho, desde que foi apresentado a Cristo, desde que nós entendemos o caminho da cruz, nunca mais foi só pecar. Nunca mais foi só um erro. Nunca mais foi uma coisinha boba. O pecado agora incomoda. O pecado agora, nós entendemos, é uma transgressão. Dói, machuca. É uma rebeldia. Não deveria. Então, toda vez que a gente olha para isso, sim, somos tentados a pensar que talvez possa haver uma outra possibilidade, um outro caminho, uma outra forma. Só que todas as vezes que a gente foge da porta estreita, caminho apertado,
nós estamos fugindo da própria presença de Deus. E isso foi apresentado, isso foi avisado por Jesus aqui, capítulo 24 também de Mateus. Mas em Atos dos Apóstolos, Paulo faz, ele está se despedindo dos irmãos, e ele está falando com os obreiros, se eu não me engano, da cidade de Éfeso, que ele está se despedindo. E quando ele chama os obreiros, ele diz: olha, eu sei que depois da minha partida, ele não está falando aqui da partida dele no sentido de ir embora, não. Depois que ele morresse, depois da minha partida, entrarão no meio de vocês lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas perversas para atrair discípulos para si. Ora, Jesus começou essa segunda parte dizendo: acautelai-vos, guardai-vos, tenham cuidado com os falsos profetas, porque ele vem até vocês vestidos como ovelhas, mas são, interiormente, lobos destruidores, devoradores. Toda filosofia, todo pensamento, toda a ideia que tenta colocar o homem no centro e tenta amenizar a ira de Deus, amenizar o pecado, amenizar a maldade humana, amenizar as coisas que nós precisamos fazer, amenizar o ato do arrependimento. Ora, ninguém mais fala de arrependimento, irmãos. Que tempo estranho é esse? Ninguém mais fala de arrependimento, de pecado, de inferno, de condenação. Que tempo estranho é esse? A escritura mudou, a Bíblia mudou. Alguém revisou? Será que teve um aí que revisou, atualizou a Bíblia? Fez um upload? Não, agora esse texto não serve mais. O que ele está falando? Está tentando nos ludibriar, nos dizer que, olha, não precisa ser assim. Você não precisa viver uma vida de santidade. Santidade é coisa assim de gente velha, de gente que não tem mais nada para curtir. Santidade é coisa daquele pessoal do passado. Isso aqui, a santidade que Deus quer de verdade, é você feliz. Cuidado. Esse negócio de o importante é ser feliz, a assinatura embaixo é do diabo. Todas as vezes que eu digo, não, eu estou feliz assim, não significa que seja bom. Não significa que esteja certo. Significa apenas que eu estou satisfeito. Eva estava satisfeita com aquilo que ela tinha feito. Comeu pode falar maçã, tá vendo? Comeu da fruta e ficou feliz. Nimrod, ao construir a Torre de Babel, estava extremamente satisfeito. Colocarei meu nome no topo. Serei o mais poderoso de todos os homens. No entanto, isso não significa que ele estava fazendo a coisa correta. Estar feliz não significa que está correto. Ética não anda em acordo sempre com aquilo que é mais confortável para nós. Então, Jesus chama a atenção, porque os falsos profetas, eles jamais virão como falsos profetas. Falsos profetas não vêm, irmãos, vestidos com capas vermelhas, até está aparecendo uns agora, né? Mas é teatro. Aparecendo com capa vermelha, com chifre, essa coisa toda. Eles não virão aqui dizendo: olha, não me ouço porque eu sou um falso profeta. Jamais. Eles subirão aos púlpitos. Eles cantarão louvores de adoração ao Senhor. Eles falarão de comunhão, de amor, de paz, de amizade. Mas interiormente o que eles desejam é devorar aqueles que os ouvem. E devorar em que sentido? São canibais? Não. Judas chamou a atenção para isso. Judas, no verso de número 4, diz assim: porque se introduziram furtivamente certos homens que já desde há muito estavam destinados para esse juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de nosso Deus e negam o nosso soberano Senhor Jesus Cristo. A palavra dissolução aí, uma tradução melhor, ou melhor, uma tradução possível, é libidinagem, libertinagem. O que esses homens fazem é afastar a santidade de Deus e dizer: se te dá prazer, faça.
se satisfaz a você, faça. Se você se sente bem, faça. Esses homens afastam essas presas, porque as ovelhas são presas. Eles afastam as presas deles dessa porta estreita, que conduz ao aprisco do bom pastor. Ele tenta, de todas as maneiras, mostrar esse portal maravilhoso, colorido, cheio de coisas agradáveis. Me lembrei daquela historinha, né, de João e Maria, perdidos na floresta. Não é João e Maria que bota lá aqueles pãozinhos que o passarinho come e ele não consegue voltar para casa? Pois é. Quando eles chegam no meio da floresta, eles encontram o quê? Uma casa toda acabada, com tudo escuro, sujo. É isso que eles encontram? Não. Uma casa de doce. Olha, duas crianças no meio do mato acham uma casa toda feita de biscoito, de chocolate. Graças a Deus isso não é verdade, porque senão eu estaria perdido. Uma casa de chocolate, de doce. Eles começam a comer, e ali eles começam a entrar. E ali eles encontram a dona da casa, uma senhorinha simpática, muito simpática. E ela começa então a fazer ali, arrumar eles, organizar, tá? Bota ali a comidinha, eles vão comendo. Eles vão comendo e comendo e comendo, tá ficando tudo gordinho, os dois. E vão engordando, engordando. Até que um dia, de alguma maneira, ela deixa que os olhos deles se abram. Ou alguma coisa acontece, eu não lembro mais da história. Eles percebem que eles estão na casa de uma bruxa, que eles estão numa gaiola, que a casa está completamente destruída, deteriorada, uma escuridão terrível, tudo sujo, e que agora eles estão sendo engordados para que ela alimente. Não sei se é ela mesmo ou se é algum bicho que ela tem. Eu sei que alguém vai comer. Mas ela não se apresentou como é a mesma história lá de Branca de Neve, não é? Que a bruxa nunca não aparece como uma bruxa, aparece como uma senhorinha, com uma maçã. Olha a maçã de novo, coitada da maçã. Aparece com a maçã lá e oferece a maçã para a Branca de Neve e ela come a maçã porque é uma velhinha simpática. Satanás nunca virá para você com essa cara de demônio que o pessoal pensa. Se introduzirão no meio de vocês. A palavra que inclusive, Judas usa aqui, pessoas que, de maneira falsa, vão sentar entre vocês, vão conversar com vocês, vão tomar café com vocês, mas, na verdade, são lobos, não são ovelhas. O fato de vestir um lobo com pele de ovelha não faz dele uma ovelha. O fato de vestir um lobo com pele, fazer ele mugir, ele não vai. Cria ele no meio das ovelhas. Quando ele crescer, ele devorará as ovelhas. Ele é um lobo. Falsos mestres, falsos ensinos. Irmãos, estamos tão cercados disso. De falsos mestres, de falsos ensinos. Agradáveis, apresentáveis. Muito, muito atraentes. Se não fosse atraentes, não estariam cheios de pessoas lá ouvindo. Atraentes por quê? Porque falam do amor, do coração, porque falam de mim, porque me colocam lá em cima, porque inflam o meu ego, porque eu me sinto lá eu me sinto uma pessoa muito boa, lá eu me sinto uma pessoa que realmente. Mas não é isso o evangelho. O evangelho, antes de nos fazer sentir paz e alegria, quebrará a gente completamente. Nos ensinará que somos pecadores absolutamente perdidos. Nos mostrará a maldade em nosso coração, a negridão, a sujeira que está no nosso coração, para depois, arrependidos, olhando para aquele espelho, completamente assustados com a imagem que está diante de nós, caímos aos pés de Cristo e dizer: Senhor, tem misericórdia de minha alma. Como aquele homem que batia no peito e não ousava entrar no templo e dizia: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Ele não disse porque eu pequei, ele disse: eu sou pecador. Como o ladrão na cruz, que não disse: não, faz alguma coisa aí, porque a gente errou, mas não merece isso. Não, ele disse: eu estou aqui porque eu mereço. Eu estou aqui porque eu fiz o que eu não deveria fazer. Mas agora, Senhor, lembra de mim. O homem apresentado à sua podridão, ele não é lançado ali para a destruição dele, não. Deus nos abre o entendimento, nos mostra a nossa miséria, não é para que a gente veja isso e fique: olha, agora, o que será de mim? Eu não tenho mais esperança, não. É para que, diante disso, desse quadro, eu olhe
outra direção, a cruz. Eu olho além da cruz, assentado à direita de Deus, alguém, um, que venceu a morte, que venceu o pecado, que venceu tudo isso, que se assentou à direita do Pai e que intercede por nós. Olhando para Ele, sinto a esperança outra vez. Olhando para Ele, sou fortalecido outra vez. Mas eu não posso, não dá como olhar para Cristo ouvindo falsos profetas que dizem: não, não olhe para lá, olhe para você. Olhe para dentro de si. A resposta está dentro de você. Não está. A resposta não está dentro de você. A resposta está aqui. Cristo deu a resposta. Falsos profetas, disfarçados de ovelhas. Ainda o apóstolo Paulo, chamando a atenção de Timóteo sobre o mesmo tema, ele diz: sabe, porém, isso, Timóteo, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos ou difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, inconvenientes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Aparentemente são piedosos, parece que são bons, parece que são pessoas piedosas, parece que são pessoas realmente santas. Ele prega muito bem, ele fala muito bem, o discurso dele é maravilhoso. Mas veja, não é pelo discurso que nós descobrimos os falsos profetas. Não é apenas pelo que ele fala. Na verdade, o que o falso profeta fala pode ser colocado como apenas a sua capacidade de mentir, de enganar. Pessoas podem falar coisas muito verdadeiras, mas serem absolutamente falsas. Só os profetas, eles parecem ensinar o mesmo evangelho. Porque veja, irmãos, o falso profeta, ele quer ser o profeta. Ele quer ser o que fala, ele quer ser o que anuncia, ele quer ser reconhecido como homem de Deus. Mas ele não está falando de Deus, ele está falando de si mesmo. Ele está interessado em si mesmo. E ele então vai ensinar, ele vai conduzir essas pessoas por caminhos errôneos. Porque o que eles querem é afastá-las de santidade, de temor a Deus e atraí-las para eles mesmos. Se você ouvir um pregador que fala mais dele mesmo do que de Cristo, se você ouvir um pregador que fala mais das suas próprias experiências do que da Escritura, se você ouve um pregador que fala mais da sua denominação do que a Escritura, do que Cristo fez por nós, desconfie. Desconfie. Porque de alguma maneira alguma coisa está errada. Porque Cristo tem que ser o centro. Cristo é o centro da pregação. Sempre. Sempre. Mas como é que nós então conhecemos, percebemos o falso profeta? Como é que a gente vai descobrir que tem um lobo entre as ovelhas? Não, pastor. O lobo é diferente, mas veja, ele se disfarçou. Ele tá, ele tem lã, a lã branquinha. Só a cara dele que continua a mesma, mas ele tá vestidinho de lã, ele tá lá. Ele não parece mais um lobo. Ele é só uma ovelha meio diferente, né? Eu falo com ele, deixa eu falar. Olha a sequência do que Jesus disse. Como é que nós conhecemos ele, Senhor? Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode produzir uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dá frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Fruto aqui, eu já vi muita gente falar assim: olha,
ele é assim, mas ele ganha muita alma para Jesus. Olha, ele é assim, mas quando ele prega, dezenas de pessoas aceitam a Jesus, levantam a mão. Olha, ele faz essas coisas aí, ele bate na mulher, ele chuta o cachorro, ele não paga nada da conta dele, mas quando ele prega, milhares de pessoas se rendem a Cristo. E eu fico pensando assim, meu Deus, será que a gente tem que ser um crápula para ser um bom pregador? É isso? Tem que ser uma pessoa, um péssimo pai, um péssimo marido, um vizinho daqueles que ninguém quer, nem meia. Se pudesse fazer um muro ao redor da casa dele, isolava ele lá dentro. Mas, se eu prego um sermão cheio, um sermão convincente, que faz pessoas chorarem, então eu sou um pregador cheio do Espírito Santo. É isso? Fruto não é isso, irmãos. Veja, Lucas capítulo 13, versos 6 ao 9, há uma parábola que Jesus conta da figueira. Tadinha da figueira, porque ela aparece duas vezes nas histórias de Jesus e ela sofre nas duas vezes. Ele conta a parábola de uma figueira de um agricultor. Capítulo 13 de Lucas, versos números 6 ao 9. Jesus conta a história de um agricultor que tem uma plantação imensa e nessa plantação dele tem lá uma figueira. 3 anos seguidos ele vai procurar o fruto. Não acha. Chama o rapaz que trabalha lá. Ó, corta. Há 3 anos eles vão procurar fruto nessa figueira e ela não dá nada. Corta ela, joga no fogo, queima ela. Aí o rapaz faz interceder, né? Não, senhor. Vai fazer o seguinte: eu vou cavar ao redor dela, eu vou adubar. Daqui a 1 ano, se ela não der fruto, a gente corta ela e joga no fogo. Mas se ela der fruto, tá tudo bem. Ok. Numa segunda história, e aí não é uma parábola, Mateus capítulo 21, verso 18 e 19. Jesus está voltando para Jerusalém e no caminho ele teve fome. Olhando de longe, ele viu uma figueira cheia de folhas. Olha, uma figueira. Então ele vai em direção à figueira. Chegando na figueira, ele procura um fruto. Não acha. É interessante que Lucas diz que não estava no tempo de figueira, de frutos, né? Mas aqui Mateus não, ele suprime essa informação. Ele apenas diz: estava com folhas verdes, era uma figueira bonita, mas não tinha fruto. Chegando Jesus a ela, não encontrando fruto, diz: nunca mais comam fruto de ti. Dá as costas e sai. A figueira seca-se. Mateus diz que é imediatamente. Lucas diz que é na volta, né? No outro dia, quando eles voltam, está lá a figueira seca. Morreu. Amaldiçoada pelo Senhor. Mas aí assim, ora, a figueira deixa de ser figueira porque não deu figos? Não, de longe está lá. Caule, folhas, aquilo é uma figueira. Se você olhar para um pé de manga, independente de ele estar dando manga ou não, você fala, ali é um pé de manga. Ah, se o dono não vê manga nela há 10 anos, tá lá, bicha ruim, que não dá manga de jeito nenhum, né? Ele tá doido para arrancar ela e jogar fora, como Jesus estava falando aqui, não importa. Mas quem passa na rua diz, ali está um pé de manga, uma mangueira. Pronto. Eu usei pé de manga porque se a gente falar mangueira, tem um monte de coisa, né? Então tá, pé de manga. Olha para ela, ela tem aparência, ela tem a estrutura, ela é um pé de manga, ela é uma árvore, ela é uma figueira, mas ela não dá fruto, então ela não está cumprindo o propósito para o qual ela foi criada. Ela não está cumprindo aquilo para o que ela está ali. Ela não está ali apenas para ocupar espaço. Lembre da parábola do agricultor. Está ocupando espaço aqui no terreno. Arranca ela, queima, planta outra no lugar dela. Está ocupando espaço. Se não cumpre o propósito, está ocupando espaço. Olha só. Muitas vezes, nós olhamos para aqueles que ensinam e a gente pensa que o fruto é aquilo que ele constrói. Ah, porque ele não prega nada de... É uma herege, mas a igreja dele tem 3.000 pessoas. Glória a Deus. Glória a Deus nenhuma. É 3.000 pessoas seguindo um falso profeta. São 10.000 pessoas seguindo um falso profeta. Ah, porque é a maior igreja do mundo. Não importa. Não importa se tem aparência de piedade. Não importa se tem aparência de uma figueira. O que importa é se há fruto. E o fruto, irmãos, está em Gálatas capítulo 5.
E o fruto é uma vida. Fruto na Escritura não é só aquilo que a gente constrói ou aquilo que vem a nós pela nossa produção, pelo nosso trabalho. Fruto é o do caráter, é de quem somos. Entenda isso. Não adianta eu ser um excelente pregador e não ser crente, porque está cheio de pregador que não é crente. Não adianta eu ser um excelente pregador, eu ser um pastor de igreja, eu ter um monte de títulos e não ser discípulo. Não falo a verdade, não prego a verdade. Porque eu prego, estou interessado no cachê que vai chegar no final, no dinheiro que vai cair na minha conta, no próximo convite que vai chegar para mim. Isso não é evangelho. Isso não é a pregação do evangelho. Isso não é discípulo. Veja, tanto em Lucas, tanto em Gálatas, capítulo 5, como nas próprias histórias aqui que nós olhamos, que nós falamos, que Jesus fala, tanto em Lucas como em Mateus, é do caráter, é do fato de que, como discípulo, eu produzo um fruto que é próprio do meu caráter. Não se colhe figos. Vou usar uma palavra aqui mais próxima da gente, tá? Vou usar aqui, vou falar o nordestês para todo mundo entender. Você não vai procurar a maçã de novo, no pé de mandacaru. Tu sabe, mandacaru não dá nem sombra nem encosto. Mandacaru é aquele negócio lá que tá lá, só tem espinho. De vez em quando dá uma aguinha, mas é só isso. Então você não procura frutos, você não procura alimento, pé de espinho, porque tu sabe que é só espinho. Onde é que você vai procurar alimento? Naquela árvore que tá lá, olha, tem o pé de manga do vizinho. Olha, o pé de goiaba, né, do sítio ao lado. Sempre você vai procurar o fruto na árvore adequada, naquela árvore que você sabe que produz. Você vai identificá-la pelo que ela produz. E ela é uma árvore boa porque ela produz aquilo para o qual ela foi criada. E ela é boa porque ela cumpre o propósito para o qual ela foi criada. Por isso ela é boa. Por isso o fruto é bom. Porque cumpre o propósito. Mas se não cumpre o propósito, e o falso profeta é aquele que desvia os homens e que, com aparência de piedade, conduz as pessoas não para um fruto de graça, não para uma vida de transformação, mas apenas para ter pessoas que vão domingo após domingo, entrarem e saírem e não mudarem em absolutamente nada. Absolutamente nada. Mas ele segue. Quando ele diz, então, que uma árvore deve produzir bons frutos, nós conhecemos as árvores pelos frutos. Eles podem ter aparência de uma árvore boa, mas eles não dão frutos bons, eles não são isso de verdade. O caráter deles está corrompido. Então ele vai mostrar agora, além disso. Porque nós entendemos que se alguém está pregando, está tendo algum tipo de resultado, então ele está abençoado, então ele é uma bênção. Olha a sequência. Verso de número 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Eu vou só fazer uma observação aqui nesse pequeno trecho de Jesus falando aqui. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O evangelho não é um discurso, o evangelho não é um falatório, o evangelho não é só dizer que eu creio, dizer que eu sou. O evangelho não é uma carteirinha de membro de uma igreja. O evangelho é uma vida transformada que frutifica para a glória de Deus. Se não há essa frutificação para a glória de Deus, é só conversa fiada. O evangelho é uma vida transformada para obedecer a Deus. A obediência ao Senhor. E quando a gente fala de obediência ao Senhor, é obediência, irmãos. A gente não obedece, a gente não questiona. A gente não pergunta a Deus, Senhor, isso aqui eu não vou fazer porque eu discordo. Eu não discordo de Deus, eu apenas obedeço a Ele. O Evangelho me ensina aquilo que eu devo fazer e não aquilo que eu posso fazer. Entenda, aqui não é uma questão de escolha, de opções, de possibilidades. Aqui é uma questão de ou entra por esta porta ou não entra.
Ou passa por esse caminho, ou não passa. O evangelho, ele afunila tudo. Não tem essa coisa de todos os caminhos levam. Não, não tem. Um caminho, uma verdade. Só um. Não há 2, 3, 10. Só há um caminho. Jesus foi enfático em dizer: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você não tem, a gente não tem outras possibilidades. E para andar por esse caminho, obediência a Deus. Vamos lá. Então ele começa a dizer: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome nós não expulsamos demônios? E em teu nome, Senhor, não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Veja, eles falam que fizeram muitas coisas. Jesus fala que eles são ímpios. Em teu nome profetizamos, Senhor. Em teu nome expulsamos demônios. Em teu nome fizemos maravilhas. Veja, irmãos, aqui eu preciso falar com muito cuidado e com muita seriedade. Infelizmente, nós vivemos em uma época que somos muito levados por aquilo que nós vemos. E somos muito levados por sentimento. Então, assim, se uma pessoa fala de uma determinada forma, ou se uma pessoa fala para nós alguma coisa que nos toca, imediatamente a gente liga isso a uma espécie de poder ou de ação sobrenatural e a gente se rende a isso. Tenham cuidado. Tenham cuidado, porque quando a Escritura diz profetizamos em teu nome, aqui não tem como você entender que seja profetizar no sentido de antecipar o futuro somente, mas de falar em nome de Jesus. De qualquer forma, de qualquer jeito, falar em nome de Jesus. Nós anunciamos, nós falamos no teu nome. Nós pregamos em teu nome. Nós expulsamos demônios em teu nome. Lembra lá da história do pessoal lá de Atos dos Apóstolos? E vendo Pedro, Paulo, os demais apóstolos, com autoridade e poder, expulsando demônios, eles então vão fazer também. E aí eles vão expulsar um demônio lá, de um rapaz lá, sei lá quem era. E aí, no meio da confusão toda, o demônio, olha, como é que eles vão expulsar o demônio? Saia em nome de Jesus que Paulo prega. Aí o demônio, olha, Jesus eu sei quem é e Paulo eu conheço. Vocês são quem mesmo? E o texto bíblico é enfático em dizer, e batendo neles, espancando a eles, eles fogem da presença do demônio, quase nus e extremamente espancados, muito machucados. Porque foram atraídos por aquilo que as pessoas entendem, acham que é o poder. As pessoas acham, irmão, que poder, essa coisa pirotécnica, de gente rodando, pulando, batendo a cabeça no teto, acha que poder é quando alguma coisa acontece que tem uma explosão, sei lá, parece. Vou ter que trazer fogos para a igreja. Tem alguma coisa que acontece de maneira que você, sabe? Não. Veja, cuidado. Porque nós somos atraídos, nós somos enganados o tempo todo, se não olharmos para a Escritura e para Cristo. Eu estou dizendo que é impossível que Deus use seus servos nesses dias para expulsar demônios de forma nenhuma. Fiquem à vontade, orem por aqueles que estão endemoniados e expulsem os demônios. Eu estou dizendo que de maneira nenhuma Deus usará os seus servos para falar em nome dele, de maneira nenhuma. Mas cuidado. Porque o que eu tenho visto, o que eu tenho ouvido, não de hoje, mas há muito tempo, são pessoas que se aproveitam disso, se aproveitam do status de estar falando com as pessoas e atrai elas para si, e depois que atrai para si, engordam em cima delas. Ganham em cima delas. Se tornam famosos, poderosos em cima da inocência dessas pessoas.
Porque simplesmente elas não olharam para a Escritura. Porque simplesmente elas não fizeram aquilo que Jesus está falando. Cuidado. Acautelai-vos dos falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com aqueles que desviam, nem que seja um pouquinho. Agora perceba, eles falaram, profetizando em teu nome, expulsamos demônio em teu nome, em teu nome fizemos muitos milagres. Agora veja, Jesus responde: eu nunca conheci vocês. Eu nunca os conheci. Todas as vezes que a gente saía para evangelizar, a gente falava com as pessoas, sabe como é, né, irmão? Novo convertido, não sabia nada de evangelho. O que é que você fala para evangelizar? Jesus te ama. Ué, me dá o folheto. Acabou. Fiz a minha parte por hoje. Distribuí 30 folhetos. Pronto, Jesus. Ó, minha cota de hoje está feita. 30 folhetos. 30 Jesus te ama. Quero nem saber se o cara ouviu ou não ouviu. Eu falei para ele. Pronto. A gente aprende a fazer isso. Mas um dia, um dos irmãos que estava acompanhando a gente, ele fez um negócio que eu nunca tinha visto ninguém fazer. Ele era mais experiente. Aí, quando eu falei, né, para o rapaz assim: olha, Jesus te ama, tá aqui o folhetinho. Aí ele parou, chamou o rapaz e falou assim: vem cá. Você acredita que Jesus te ama? Ele: sim, acredito. Você ama a Jesus? Você ama a Deus? Aí ele: eu amo. Aí ele: você ama como? E começou a questioná-lo. No fim das contas, o rapaz estava completamente convencido de que ele realmente era desobediente, um pecador, um miserável e precisava imediatamente da misericórdia de Deus. Porque a gente tem a tendência a apenas dizer: olha, Jesus te ama, olha, mas a questão é, não é se as pessoas sabem quem é Jesus, não é se as pessoas conhecem o nome de Jesus, não é se as pessoas escrevem na camisa Jesus te ama, não é se as pessoas escrevem na parede da sua casa Jesus é o Senhor. A questão não é essa. A questão é quem é conhecido do Senhor. Quem desses Jesus conhece pelo nome? Porque é assim que a Escritura nos diz: eu conheço os meus. Jesus disse para os discípulos: eu conheço as minhas ovelhas. As ovelhas do Senhor não são apenas aquelas que conhecem a Ele, são as que Ele conhece. Eu conheço as minhas ovelhas. Esses falsos profetas que fazem esse monte de coisa, o Senhor diz: eu não conheço vocês. Aqui é uma quebra de relação. Porque eu conhecer a Deus significa que eu me relaciono com Ele. O fato de Deus não conhecer estes homens significa que Ele não tem qualquer relação com eles. E se Deus não tem nenhuma relação com eles, significa também que eles também estão completamente perdidos, entregues a si mesmos. Observe agora. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado ao um homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha, desceu a chuva, correram torrentes, sopraram ventos, bateram com ímpeto contra aquela casa, contudo não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Todo aquele que ouve estas minhas palavras, não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a rocha, sobre a areia. Desceu a chuva, correram torrentes, sopraram ventos, bateram com ímpeto contra aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda. Aqueles que ouvem o Senhor Jesus e atendem às suas palavras são prudentes, estão firmados sobre a rocha. Aqueles que ouvem o Evangelho diariamente, mas que o Evangelho nada mais é do que apenas mais uma mensagem, uma coisa que faz parte da vida, o cotidiano. Mas não há um compromisso pessoal, absoluto, completo com aquilo que o Evangelho diz. Se o Evangelho é só o Evangelho, não é o Evangelho que está em mim, que move a minha vida, que modela o meu caráter. Se eu conheço a Bíblia, mas vivo como se eu nunca tivesse ouvido falar de nada disso. Se a Escritura não rege minhas relações trabalhistas, se a Escritura não rege meu casamento, se a Escritura não rege minha relação de pai, de filho, de mãe, de irmão, se a Escritura não rege a minha relação com o dinheiro,
Se a Escritura não rege a minha relação com a minha família, se a Escritura não rege as minhas escolhas, então eu não sou servo do Senhor e eu sou apenas um homem que construiu a sua casa sobre a areia, confiando em mim mesmo e não no Evangelho. Eu estou confiando na minha capacidade de construir e não na do Senhor. Eu estou construindo o que eu acho, o que eu devo ser, o que eu preciso ser. Mas é sobre a areia. A fundação não vai permanecer. Dizem que existe, e aí os engenheiros, depois eles explicam se é verdade ou não. Dizem que existe um tipo de rocha que é meio enganosa. Você vai lá, bate, tá firme. Oh, essa aqui, boa. Vamos construir a casa em cima dela. Com o passar do tempo, ela começa a degenerar. E a casa cai. Porque ela não é uma rocha firme. Ela é apenas sei lá, um monte de sedimentos que foram ali compactados de tal maneira que ela ficou firme. Mas com peso, com o mexer dela, ela se desmonta. Há ideias, há pensamentos, há filosofias, há religiosidades que parecem uma rocha firme, mas são só um monte de cascalho ajuntado. Vai ruir, vai cair, vai desmoronar. O Evangelho é Cristo. Cristo. Se te apresentarem qualquer coisa fora dele, não aceite. O Evangelho é primeiramente Cristo. Ora, mas venha para ser feliz. Não, eu quero Cristo. Ora, venha para resolver seus problemas. Não, deixa os problemas. Cristo. Ora, venha para ser curado. Não, deixa a doença. Cristo. Sim, meu irmão. Porque a doença não é um problema. O problema é o pecado. Porque a doença te levará à morte, o pecado te levará ao inferno. Ora, passando necessidade, não importa. Porque a necessidade vai passar, um dia será suprido. Mas há uma necessidade que Cristo supre e ninguém poderá suprir. Ora, mas eu preciso de algumas coisas, eu preciso ser feliz. Felicidade sem Cristo é ilusão, é uma droga. Droga no sentido da droga mesmo. Uma coisa que vai te iludir, que vai fazer de conta que você está bem, mas não está. Cristo. Se não tivermos Cristo, se não olharmos para Ele, se Ele não nos conhecer, se Ele não souber o nosso nome, e quando eu falo souber, aqui não estou falando de conhecimento apenas empírico, não estou falando de conhecimento de relação. Se Ele não nos chamar pelo nome, se nós não formos daquelas ovelhas que ouvirão a voz do seu pastor, mesmo debaixo da terra, mesmo depois de mortos, ouvir a voz do pastor, ouvir a voz dele, nos chamando, e subirmos outra vez ao encontro dele. Se não te apresentaram Cristo, se você não olha para ele, tudo mais é nada. Paulo disse isso. Eu tenho agora tudo o que eu sou, tudo que eu aprendi, doutorados, mestrados, todos os canudos do mundo. É nada, é esterco diante da glória, da graça que me foi revelada em Cristo. Cristo, irmãos. Ele supre tudo aquilo que nós precisamos, muito mais do que nós queremos. Cristo. Esquece esses falsos profetas que vivem falando, buzinando no nosso ouvido, dizendo: vem ser feliz, vem isso, vem... Ah, pelo amor de Deus. Se você quer ser feliz, vamos para o parque. Ah, felicidade. Gente, pelo amor de Deus, olha para isso. Não é aqui uma questão de passar tempo, é a eternidade. Esse tempo vai passar. O que nós somos agora vai passar. Eu vou morrer daqui a sei lá quanto tempo. Pode ser hoje, amanhã, depois, pode ser daqui a 10 anos, 100 anos, eu não sei. Mas eu vou morrer um dia, vou passar. Mas a minha questão não é aqui agora. A minha questão é e depois. Aqueles que dormiram em Cristo descansam, aguardando o seu mestre, porque entendem e ele o chamará outra vez. É por isso que Paulo diz: quer durmamos, quer estejamos vigilantes, somos do Senhor, Cristo. E quem falou isso? É interessante porque toda vez que você ouve um discurso de alguém, né? Principalmente quem vai fazer os estudos aí, fazer alguma academia, algum curso, alguma faculdade, vai entrar no mundo acadêmico.
quer que o professor, logo, a primeira coisa que o indivíduo lá, aquela criatura que chamam de orientador, o desorientador, quer que o desorientador vai falar contigo? Quem são suas fontes? Quem você está lendo? Procure esse, já está logo a fonte dele, né? Você não tem nem espaço para procurar as suas. Quem são? O que, é que ele vai fazer? Ele está te direcionando para um pensamento. Ele vai te dar os nomes de quem falou alguma coisa com relação ao assunto que você está estudando. Ele vai te dar a direção de pessoas que trataram do assunto que você vai tentar pesquisar. Pois bem, se essa pessoa, se esse escritor vai ser usado, é porque de alguma maneira ele tem alguma autoridade para falar do assunto. Agora, a pergunta é: quem foi que falou isso tudo que nós acabamos de ouvir? Quem foi que disse esse discurso tão longo no Sermão do Monte? Quem foi? Veja, capítulo 7 aí, agora verso 28 e 29. E aconteceu o quê? Concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Quem falou estas coisas não fui eu. Não pense assim, eu ouvi o pastor lá pregando. Não. Olha para a escritura, o texto. Olha o que o texto diz. Cristo é a autoridade máxima. É ele que fala. E quando ele terminou esse discurso, quando ele terminou de falar, a multidão que estava ali ouvindo ficou perplexa. Porque ele não é somente alguém que fala de coisas aleatórias. Ele não é um escritor desses aí que agora todo mundo virou escritor e bota lá até inteligência artificial e faz lá um livro e lança com o nome dele. Ele não é um escritor que fez só um bocado de pesquisa, tem mais citação no livro dele do que o pensamento dele mesmo, né? Tem 800 citações e 3 palavras dele. Ele não é alguém que usou o pensamento de outros para falar o que está falando. Não, ele está falando com autoridade. É Deus falando conosco quem nós devemos ser. É Cristo, não homem. É Deus, não humano. Não foi nem um anjo. Aqui não é uma revelação de um anjo, não. Aqui não é um sonho. Aqui não é. Não, é Cristo. É Deus encarnado falando com os homens. Autoridade plena e absoluta. Ele falando conosco. Portanto, irmãos, se nós paramos para ouvir um pregador, se nós paramos para ouvir um músico, um cantor, que de vez em quando prega também, se nós paramos para ouvir um podcast, um vídeo no YouTube, uma mensagem, qualquer coisa, se nós paramos para ouvir essas pessoas, não deveríamos ouvir muito mais Cristo, o nosso mestre, que nos disse exatamente o que nós temos que ser e fazer? Eu não estou falando aqui que não é necessário ouvir outros, pelo contrário. Há muita gente boa, muita gente inteligente, que nos abre o texto de maneira maravilhosa. Deus usa estes homens para nos abrir o texto. Mas entenda, olha para o texto, ouça Cristo falar. A autoridade é dele. É ele que está falando. Olha para o texto e ouça Cristo dizer para nós quem nós precisamos ser. E olhe para Cristo e tenha cuidado com as coisas. Porque se Jesus disse, acautelai-vos, irmãos, então precisamos ter cuidado. Se Jesus falou, cuidado, ora, pensa bem. Se o Filho de Deus, se o próprio Deus encarnado fala para nós como igreja, tenham cuidado, porque virão falsos mestres, falsos cristos, falsos pregadores, falsas doutrinas. Cuidado, eles estarão no meio de vocês, parecendo ovelhinhas, vestidos de ovelhinhas, branquinho igual ovelhinha, mas no fim são lobos devoradores, que esperarão apenas você se afastar um pouquinho do rebanho para que eles te devorem. Se Jesus está dizendo que nós precisamos ter cuidado com as coisas que nós ouvimos, nós não deveríamos atentar para isso? Não deveríamos ter mais cuidado com o que nós ouvimos, com o que nós nos deixamos influenciar? Que o Senhor Deus nos ajude a olharmos para a Escritura e não ver somente
compêndio de palavras. Agora, preste atenção numa última coisa que eu tenho a dizer nessa noite. Quando o Senhor Jesus termina esse sermão, a multidão está realmente polvorosa por conta daquilo que ouviram. Nunca ouviram ninguém falar daquela maneira. Nunca, há até uma expressão em um outro evangelho, diz assim, olha, nós nunca ouvimos alguém falar como ele. Nunca ninguém falou como esse homem. Mas a questão é, o que faremos com o que nós ouvimos? O que vai mudar a partir de amanhã com o que nós ouvimos? O fato de sabermos que estamos sendo cercados por enganadores vai mudar em que amanhã na nossa vida cotidiana? O fato de sabermos que nem tudo que brilha é ouro, que nem tudo que diz Jesus, Jesus, Senhor, Senhor, verdadeiramente é da parte de Deus. O que nós faremos a partir de amanhã, então, quando nós olharmos para isso? A Escritura brilhará mais poderosamente na sua vida? Será que você pode olhar para a Escritura, ouvir as palavras do Senhor, sentir teu coração arder, como os discípulos a caminho de Emaús, sentir que Ele te chama de volta para aquele caminho que você não está conseguindo caminhar? Ouvir a voz do pastor chamando, porque quando o pastor chama, é para cuidar, não é para bater, não é para matar, é para cuidado. Será que quando Cristo nos chamar, como um bom pastor que é, quando a voz dele clama as Escrituras para nós nos aproximarmos dele, nós iremos a ele para sermos cuidados por ele? Ou continuaremos, muitas vezes, nos comportando como ovelhas rebeldes, que achou o lobo bonitinho e está tentando seguir ele, os caminhos que ele está caminhando? Deus nos concede, irmãos, a sua palavra para nós caminharmos por ela todos os dias. Ao encerrar nessa noite essa série de sermões, A Fé na Vida Cotidiana, eu quero que os irmãos entendam. A Escritura não é um livro para ser guardado em casa e nunca ser olhado. A Escritura é a palavra de Deus que nos orienta todas as nossas relações com Deus e com os homens. Na Escritura haverá resposta para tudo aquilo que está angustiando nossos corações. Deus continua a nos ensinar o caminho reto. Deus continua a nos chamar para caminharmos diante dele. Então caminhemos com o Senhor. Ouça a voz do bom pastor. Ele quer cuidar de nós. Ele tem cuidado de nós. Ele sempre cuidará de nós. Amém?